Simbora, pessoal, vamos juntos aqui mais uma vez. Big Data Bet está na área, trazer um conteúdo super útil para vocês, indicação aí de algumas pessoas para fazer um conteúdo aqui tratando deste assunto, né, sobre canais de tips. Talvez não seja do seu perfil seguir canais de tips, você de repente prefere criar seus próprios métodos. Enfim, existem várias maneiras de abordar o mercado e eu quero fazer aqui uma breve introdução e mostrar para vocês aqui alguns caminhos que você pode seguir, algumas ideias e até mesmo algumas perguntas que você pode fazer aí pro dono do canal para entender se ele realmente é um bom profissional. Isto porque, já de saída aqui, nesta introdução que eu vou passar aqui, eu vou ficar aparecendo aqui no cantinho do vídeo, eu estou olhando aqui para outra tela, você não se preocupe que eu não estou vendo o bichinho, mas o objetivo aqui é mostrar esses slides para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês é que eu não sou nem de perto o melhor tipster. Tem outros tipsters muito mais profissionais que eu, que trabalham também há mais tempo no mercado, já entregam resultados há muito mais tempo que eu. Mas creio que na minha caminhada aí, durante os últimos 5 anos que eu venho compartilhando tips, na maior parte de forma free, inclusive, creio já ter adquirido aí uma casca suficiente para poder trazer esse conteúdo para vocês aqui. Então é isso, o objetivo aqui é trazer ferramentas para você tomar decisões mais inteligentes. Como você sabe se o seu perfil é indicado para seguir canais de tips, pessoal? Então, porque assim, a primeira impressão que você pode ter, se eu preciso seguir um canal de tips, isso pode indicar que eu não tenho capacidade para criar o meu próprio modelo. Então aqui já começa uma ideia errada que as pessoas têm. Eu creio, e conforme a experiência que eu tenho, e trocando ideia com outras pessoas, que é uma decisão muito sábia as pessoas que seguem os canais certos. Porque elas já entenderam que para você criar o seu próprio modelo dentro do mercado esportivo, e um modelo bom, você deve respeitar uma curva de aprendizado que muitas vezes essas pessoas não têm esse tempo disponível. Quer seja porque elas estão compromissadas com outras situações e não têm realmente o tempo disponível, ou também porque essas pessoas já entenderam que para chegar num nível aí de conseguir criar um modelo estatístico vencedor no mercado, elas precisarão tempo e gastos com ferramentas, cursos, se for necessário, e tudo mais. E também podemos partir do princípio que o conjunto de dados que rege as apostas esportivas, eles são muito diferentes de qualquer outro conjunto de dados. Então, já estou falando isso pelo seguinte, às vezes você já carrega uma carga de conhecimento estatístico, já trabalhou ou trabalha com estatística, e quando chega aqui no mundo das apostas, você se depara com um novo conjunto de dados, é um novo mundo, muito diferente do que você está acostumado a trabalhar. Então isso, de certa forma, indica que você não vai ter sucesso, mesmo carregando uma carga aí pesada de conhecimento estatístico aqui no mundo das apostas. Talvez você tenha um pouco mais de facilidade e acelere o processo. Mas isso não garante de forma alguma que você já terá sucesso desde o início. E aqui, só para elucidar bem essa parte aqui para vocês, eu vou dar um exemplo. Digamos assim, só para você ter uma ideia. Você tem uma cidade e você tem a população dessa cidade distribuída por bairros, tá? E você tem os dados de salário de todas essas pessoas, tá? Você só tem uma variável aqui preditiva, que é o bairro. Então, quando você pega um elemento ali aleatório dentro dessa cidade e você pergunta para ela de qual bairro você é, só com esta variável você já tem uma predição excelente sobre o salário da pessoa. Independente da forma como você chegou aos testes estatísticos, se você criou um modelo de regressão ou um modelo de classificação, independente disso tudo, essa variável bairro é muito preditiva. Então, uma variável só, você se aproxima muito da média real do salário, exatamente porque nós temos bairros mais pobres, bairros mais ricos, e porventura você terá lá uma pessoa pobre que mora num bairro rico, ou vice-versa, que são considerados outliers.
Mas você vai ter um nível de predição muito bom nessa análise usando apenas uma variável. Quando você vem para o mundo das apostas, você vai coletar dezenas de dados e você não vai chegar num nível de predição deste exemplo anterior. Exatamente porque nós estamos tratando de esporte e os esportes carregam uma carga de aleatoriedade muito grande. Trazendo o exemplo do futebol, que eu sei que a maioria gosta de trabalhar futebol, né? O futebol tem uma carga de aleatoriedade muito alta, certo, pessoal? Então, tudo que você pode fazer aí, reunindo dezenas de variáveis para o futebol, é tentar ter um modelo que é minimamente mais preditivo do que um modelo aleatório. Entendeu? Porque se você tiver um modelo que num grande volume tem os mesmos resultados que um modelo aleatório, você vai simplesmente pagar a taxa da casa e não vai conseguir lucro. E para você chegar nesse modelo que realmente é vencedor, existe então a necessidade de você respeitar essa curva de aprendizado, né? Trocar ideias com traders mais experientes, fazer cursos, enfim, uma série de esforços aí que você vai ter que fazer e que vai tomar um tempo. Então é aí que mora a sabedoria dessas pessoas que já entenderam isso, certo? Só que elas entram aqui no mundo das apostas como investidores. Inclusive eu conheço diversas pessoas que se dão muito bem, que ganham muito mais do que eu, inclusive, trabalhando só dessa forma. Algumas delas pegam e entram em diversos grupos que são positivos, que têm bons resultados, né? E depois vão filtrando os melhores, vão ficando só nos melhores. É uma alternativa. E também tem as pessoas que já sabem o que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, com esse entendimento, elas já vão direto no ponto, já vão diretamente nos canais que realmente são os canais mais profissionais. Então, se você já entendeu que você não tem o tempo necessário para respeitar essa curva de aprendizado, então torna-se uma decisão sábia você já adentrar ao cenário das apostas de forma lucrativa, seguindo modelos que já são vencedores. Certo? Então é esse o segundo item aqui, a sabedoria na decisão reside neste fato que eu estou comentando com vocês. Bom, creio que já abordei aqui brevemente todos os itens aqui da introdução, tá? Vamos seguir aqui então agora diretamente para o objetivo do vídeo aqui. Quais são os atributos de um canal profissional? E aqui as coisas vão começar a ficar mais claras para você. Bom, eu creio que nem precisaria colocar esse primeiro item aqui, que é a transparência. Partimos de um princípio aqui que se o canal não tem a transparência, então fudeu tudo. Não importa que ele tenha todos os outros 4 itens aqui da lista, tá? Transparência é um pilar fundamental. E aqui eu nem quero entrar muito a fundo, porque isso aqui é uma questão muito pessoal, é muito fácil você perceber se um canal tem transparência ou não. Mas eu gostaria de pontuar uma situação aqui. Digamos que você entrou no canal agora e você notou um erro lá, que resulta numa diferença entre o seu resultado real da sua banca e o resultado que o tipster está colocando lá no canal ou na planilha dele. Tá? Não tire conclusões precipitadas, porque o ser humano é sujeito a erros, né? Pode ser que ele tenha cometido um erro de cálculo realmente. Tudo bem, acontece, já aconteceu comigo, acontece com a maioria. Neste caso, quando você observar, o que eu sugiro você fazer? Entra lá no privado do dono do canal e fala para ele, olha cara, seguinte, tá diferente o teu resultado que tu botou lá do que eu obtive na minha banca aqui, ó. Teu resultado tá melhor que o meu. Pode ver lá o que houve? Se o cara tiver transparência, ele vai voltar, vai te agradecer por ter avisado ele, vai fazer a correção, vai pedir desculpas se for o caso, se for da índole dele, e bola pra frente, tá? Agora, se os erros começam a se repetir, começam a se tornar rotineiros, e eles sempre favorecem o canal, ou seja, os erros sempre favorecem o melhor resultado do canal, e aí você tem bons indícios, então, de que está faltando um pouco de transparência aí. Porque erros pontuais podem acontecer, ninguém está livre disso. Só que os erros, normalmente, né, quando eles acontecem para os dois lados, né? Acontecem tanto favorecendo os resultados dos canais, quanto prejudicando. Então é uma observação interessante aqui para você, tá? Bom, transparência eu acho que eu não preciso entrar muito a fundo aqui nessa parte. Agora vamos falar aqui da parte mais técnica aqui. E aqui sim é o ponto X do vídeo aqui.
onde você vai conseguir sintetizar tudo que eu quero passar para vocês e tomar uma boa decisão aí sobre canais que você pode seguir. Então aqui o controle de liquidez, extremamente importante esse tópico aqui, pessoal. E eu quero resumidamente passar para vocês uma experiência minha, tá? Lá no início, quando eu iniciei nas apostas, eu também procurei canais enquanto eu estudava e tentava criar os meus modelos. Eu já queria testar alguns canais e testei um canal de um espanhol que trabalhava em ligas inferiores de basquetebol. Os resultados dele excelentes, top mesmo. O ROI médio dele era acima de 15%, certo? Então eu entrei no canal lá. A primeira coisa que eu já notei quando eu entrei no canal, que eu achei interessante, mas até então eu não tinha mais dados para tomar uma decisão, mas entrei para testar e a primeira coisa que eu notei é que tinha 5.000 pessoas no canal dele. Bom, a conclusão que eu quero chegar aqui sobre esse tópico de controle de liquidez é que esse cara realmente era bom, o método dele era bom, só que eu nunca consegui pegar uma entrada sequer dentro da odd que ele mandava. Exatamente porque eu estava disputando as odds com 5.000 pessoas. Somente as primeiras pessoas que entravam no mercado conseguiam pegar a odd que ele mandava e obtinham lucro. Eu não obtive lucro, obviamente, mesmo ficando online na hora que ele mandava eu entrava, nunca consegui pegar a odd que ele mandou e fiquei só no mesmo canal e foi o meu primeiro aprendizado aí ao utilizar canais de outras pessoas, tá? O controle de liquidez, não tinha o mínimo controle de liquidez e era impossível você ser lucrativo nesse canal. Então aqui o que é importante? Você pode perguntar pro tipster do canal que você está entrando qual é o tipo de controle de liquidez que ele faz. Eu vou dar um exemplo de algo que eu faço, tá? Que é interessante, que você pode considerar também. Pelo menos uma vez por semana eu envio lá as tips e eu espero meia hora e depois vou fazer a entrada para ver se as odds se mantiveram, entendeu? Porque o que acontece é que se em algum momento, através dessa medida que eu tomo, eu reparar que as odds estão caindo muito rapidamente, qual é a medida que eu posso fazer? Limitar as vagas do canal. Não tem meio termo aqui é a questão do bom senso. O tipster sabe dessa questão da liquidez. Então, se o tipster não tem esse controle, ele não limita as entradas no canal, não observa a liquidez, provavelmente o seu resultado não será o mesmo que ele coloca lá nos resultados do canal, e você vai perceber isso já no primeiro mês, certo? Partindo para o próximo atributo aqui, pessoal, conhecimento profundo do método. Aqui o ponto mais importante, na minha opinião, aqui deste vídeo, e também dos atributos que você deve considerar aí para entrar no canal. Porque é justamente aqui nesse ponto onde você vai cair nas maiores pegadinhas. Provavelmente, quando você entrar no canal, o tipster vai te dizer o ROI que se espera, como que o método tem se saído, qual lucro obteve, e para muitos isso vai ser o suficiente. Bom, o canal é lucrativo, está entregando tanto de ROI, perfeito, é só isso que eu busco. E aqui tem muita pegadinha aqui nessa parte, pessoal, para vocês ficarem atentos. É muito pouco saber o lucro do canal ou o ROI, muito pouco mesmo. É extremamente importante que o tipster tenha total conhecimento do método dele em relação a muito mais dados, tá? Muito mais dados de variância, desvio padrão, intervalo de confiança e por aí vai. Você pode até perguntar para o tipster, tá? Se ele tem esse conhecimento do desvio padrão e tal. Vamos tratar essa parte das perguntas no próximo slide, tá? Mas só para trazer para vocês aqui, adiantando também, que tem perguntas certas que você pode fazer aqui para entender se o canal contempla todos esses atributos que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é essencial, conhecimento profundo do método, saber sobre variância, drawdown, tudo mais. Isso por quê, pessoal? Porque você pode ter um método lucrativo e quebrar a sua banca nele. Simples assim. Simples assim mesmo. Você pode ter um método super lucrativo e você quebrar a banca nele. É isso. Certo? Um próximo ponto aqui é a organização. A organização também é uma parte importante, né? Você saber se o canal tem a planilha das entradas, se quando ele envia a tip tem o link lá para você fazer uma entrada mais rápida, simplesmente clicando no link e já redirecionando para a página do evento.
Se ele coloca a odd mínima, porque muitas vezes pode acontecer, dependendo principalmente da liquidez do mercado, de você entrar lá na página do evento e a odd não está na mesa. Porém, às vezes ainda vale a pena pegar. Até quanto que vale a pena ainda pegar? Então, é uma informação super importante. E todos os dados gerais do método, certo? A forma como ele organiza os dados, se ele coloca qual é a liga, enfim, os dados importantes relativos à organização. Outro atributo importante que eu gostaria que vocês entendessem é sobre a manutenção do método, certo? Por quê? Porque o tipster pode chegar para você e dizer, não, meu método é validado, ele dá tanto por cento de ROI, é lucrativo e ele vai ser sempre assim. Desconfie quando você tiver esse tipo de resposta, tá? Desconfie muito, porque um método necessita de uma manutenção. Isto porque um método ele pode ser impactado por diversos fatores externos que estão totalmente fora do controle do tipster. E que se ele não observar isso, em algum momento o método dele pode perder margem de lucro, pode até ficar negativo, pode perder a validação e ficar um método bem ruim até. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Mudança de regra no futebol. A mudança de regra no futebol impacta diretamente no seu modelo. Então você tem que recalibrar as métricas. Vou dar um exemplo para vocês, porque não é raro acontecer esse tipo de situação. No início dessa temporada, houve uma mudança de regra relacionada ao tempo de acréscimo. Inclusive, algumas ligas aderiram a um acréscimo maior, considerando o tempo de comemoração dos gols. Olha isso. Então, cara, você tem um tempo diferente, principalmente se você trabalha com o mercado de gols. Para quem trabalha under, agora você tem mais tempo para sair o gol. Então você imagina o impacto que uma regra dessas causa no seu modelo. Porque tudo que um modelo estatístico tenta encontrar é uma pequena margem de vantagem. Então quando uma mudança de regra acontece, essa margem aqui, porventura, pode desaparecer completamente. Uma outra situação também são os ajustes do mercado. O próprio mercado, é ele quem dita as regras do jogo, é ele que coloca as odds, não é você. Você simplesmente identifica onde tem as melhores oportunidades para fazer a entrada. Mas o mercado fez agora um ajuste nas odds. Ele mudou o modelo, porque as odds nada mais são do que o resultado de um modelo preditivo que a casa tem. Se ela mudar esse modelo, mesmo que minimamente, isso vai impactar também no seu modelo. Então, pessoal, aqui não tem outro jeito. O tipster tem que ter esse controle da performance do método e identificar essas mudanças, né, que podem vir do mercado, podem vir das regras do futebol também, e até mesmo dos padrões do futebol, certo? Então agora, pessoal, partindo aqui para a última parte aqui, as perguntas certas que você pode fazer para entender se este canal que você pretende seguir, ele é um canal realmente profissional. Então, bem basicamente, qual o ROI esperado? É muito pouco, mas é uma primeira pergunta que você pode fazer, porque se o tipster não souber dizer para você qual o ROI esperado no método, pronto, você nem precisa partir para as próximas perguntas aqui. É uma pergunta tão básica, tão essencial, que aqui você já vai filtrar boa parte aí dos canais. Aqui sim, agora perguntas mais técnicas que vão trazer para você informações importantes aí sobre o canal. Qual o desvio padrão dos lucros? Pessoal, existe uma diferença muito grande entre o canal, o tipster, que vai saber lhe responder, ou o tipster que não vai saber lhe responder esse dado. Se ele não souber responder esse dado, é porque ele não conhece o método dele. Não conhece o método dele. Porque este dado do desvio padrão dos lucros está totalmente atrelado com a variância do método. E a variância do método pode quebrar a sua banca. Então aqui, simples, se o cara não sabe, não sei, você já sabe que ele não tem conhecimento aí de tudo que ele precisa saber para manter o método dele da melhor forma possível. Qual stake recomendada? Aqui está ligado com a gestão de risco. E aqui é muito fácil ele dizer qualquer coisa para você. Ele pode dizer, é 1% a minha gestão recomendada. Divide a banca em 50 partes. Divide a banca em 100 partes. É muito fácil, mas aí você vem com uma nova pergunta. Por quê? Por que é essa gestão? Você entende? Então aqui também, se ele não souber a resposta do porquê que aquela é a gestão, a stake recomendada, então é porque ele não tem conhecimento do método. Porque essa parte aqui não é intuitiva, pessoal. Não é intuitiva essa parte aqui da stake. Ela é puramente matemática.
A parte subjetiva aqui da stake, da gestão, está mais relacionada com a sua aversão à perda. O quanto você aceita de risco. Se você tem um perfil mais arrojado, né, mais agressivo, gosta de assumir riscos maiores, ou não, se você é um pouco mais conservador aí na questão da stake. Mas isso é uma decisão pessoal sua. Não tem nada a ver com os dados estatísticos do método. E os dados estatísticos do método vão te dizer exatamente qual a stake recomendada para você não quebrar a banca ou para que você tenha drawdown controlado. Somente isso. O resto é da sua parte. Agora uma pergunta legal aqui, interessante também. Você controla o método por mês? Porque aqui é o seguinte, você vai fazer essa pergunta e conforme a resposta do tipster, ele pode até ficar um pouco confuso aí com essa pergunta. Mas de que outra forma eu poderia controlar? Ele pode pensar, né? De que outra forma eu poderia controlar? Aqui é uma questão seguinte, volume. O que acontece é que os métodos podem variar o seu volume de mês para mês. Pode ser que eu tenha 200 entradas em janeiro, em fevereiro eu tenha só 150, em março eu tenha 400. Não sei, pode acontecer. E o que muda? Que se você controla por mês o seu método, você vai ter blocos de volumes diferentes. Então a sua validação vai ser prejudicada por isso. Então, qual é a forma que mais apropriada do tipster manter o controle do método? É por blocos de validação. Então, se ele validou o método dele em 500 bets, ele tem que esperar as próximas 500 para ele conferir se o método está condizente com aquilo que ele esperava. Neste caso aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer todos esses cálculos aí. Não só do ROI, mas também desvio padrão, intervalo de confiança e tudo mais que for necessário para ele entender se o método está correspondendo à expectativa dele. Isso não acontece por mês. Geralmente as pessoas pensam por mês, por quê? Porque um canal de tips ele cobra, né, a sua mensalidade por mês. Então as pessoas que estão entrando esperam que pelo menos no mês cubra o que elas gastaram para entrar no canal e sobre aí uma margem de lucro. Então tem essa questão onde a gente fica muito bitolado nesse período de um mês. Mas é errado a gente olhar em termos de validação de método um controle mensal, exatamente por esses motivos que eu expliquei para vocês. E uma última pergunta também muito importante, que está relacionado com o item que eu falei para vocês lá, das mudanças de regra e dos ajustes de mercado. E com essa pergunta que você vai identificar realmente se a pessoa faz essa manutenção do método, que é muito importante. Você vai perguntar, você faz ajustes no método? Se a pessoa disser não, eu não faço porque o método está validado e é assim que ele vai ser e ele vai funcionar para sempre. Então, neste momento você já fica com o pé atrás. Se a pessoa não tem esse controle, essa preocupação com a manutenção do método, então ela está exposta a todas essas variações de regras e de ajustes de mercado e, consequentemente, o método em algum momento pode funcionar. Simples assim. E aqui um ponto importante, pessoal. Pode ser que você faça esse ajuste, recalibre suas métricas de tempo em tempo, faça tudo o que for necessário para manter o método funcionando com uma performance constante. E ainda assim, devido a um ajuste do mercado, a uma mudança de regra, talvez você perca a margem de lucro no seu método, tá? No método do canal que você está seguindo. Mas aí é diferente, né? Você não saber disso e você saber disso. Então veja que a importância disso. Você na posição de tipster, você consegue tomar decisões também muito melhores, né? Quando você tem esse controle. E assim você estará sendo muito mais correto consigo mesmo e com os outros, né? E respeitando aquilo que o seu método tende a lhe entregar. Bom, eu acho que é isso, basicamente. Essas 5 perguntas aqui definem muito bem aqui o objetivo do vídeo. Certo? Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, seu dislike, deixe sua dúvida. Fica o convite para entrar lá no nosso grupo do Telegram. Lá nós trabalhamos com modelagem, então para você aprender. Também oferecemos alguns canais free, canais VIPs também, para você ir usando, né, enquanto você vai aprendendo. Também o objetivo maior do grupo é realmente ajudar as pessoas a criarem seus próprios modelos. Então tem muito conteúdo lá nas fixadas. Fica o convite, certo? Então é isso, um grande abraço, bora para cima!